Levítico 24, o versículo 22. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre fazer parte do reino de Deus, da família de Deus. O senso de pertencer, o senso de pertencimento. Por que eu faço parte? Como eu vim fazer parte? Como eu cheguei até aqui? E o texto que nós vamos ler, o versículo 22, é Deus falando com Moisés. Lembrem-se que lá no Gênesis nós vamos ter a história da fundação, da criação do mundo, da criação do povo. Nós vamos ver a história dos patriarcas. E quando José está lá no Egito, chama Jacó e seus irmãos para morarem lá no Egito, naquele período de seca, naquele período de fome, o povo hebreu sobe para o Egito e ali eles crescem, ali eles prosperam por muitos anos. Acontece que depois que o faraó, aquele amigo de José, aquele que colocou José para cuidar da terra, muitos anos depois da morte desse faraó, outro faraó assume, e José torna-se um nome esquecido, um nome desconhecido. Mas o povo de José é um povo próspero e abençoado na terra do Egito. Eram os israelitas. E eles cresceram muito no Egito, eles prosperaram muito no Egito, ao ponto de o governador, o líder maior, o rei do Egito, olhar para aquele povo e se assustar e temer. Então, o que acontece? Então, o faraó escraviza o povo de Deus. A família de Deus que está ali, os israelitas, são escravizados. 400 anos depois, 430 anos depois, vocês vão ver lá a história de Moisés. Então, Moisés, ele é nascido, vocês sabem a história, ele é lançado lá no mar. Aí a filha do faraó cuida dele, chama sua mãe para amamentá-lo. Ele cresce em graça diante dos homens, diante do povo, diante da ciência. Ele acaba usando de todo o poder, de toda a riqueza, de tudo que o Egito possuía, estava à disposição dele, mesmo sendo hebreu, mas que fora adotado pela filha de Faraó. Passa o tempo, então, Deus o chama para ser o libertador daquele povo, da escravidão do Egito. Então, aí nós vamos ver que Moisés vai com Arão até o Faraó, fala, olha, Deus está me mandando levar esse povo até o monte para me adorar. E aí Faraó, então, começam as negociações, e Faraó deixa, não deixa, vai, não vai, impede, não impede. Deus envia, então, as 10 pragas, Ele envia, na verdade, as 9 primeiras pragas, e no intervalo da 9ª para a 10ª, é instituída ali a Páscoa, e na Páscoa, o Senhor fala a Moisés, mate um cordeiro, com o sangue, marque as portas das casas das famílias de Israel, porque hoje eu vou ferir todos os primogênitos. Em todas as casas onde a marca de sangue, o sangue do cordeiro fora jogado, fora aspergido na porta, o anjo da morte não passou. Então houve uma carnificina, Todos os primogênitos que estavam no Egito morreram naquela madrugada, exceto aonde estava o povo de Deus. Ali, neste momento, então, na última praga, a praga dos primogênitos, Faraó, então, não vê saída a não ser liberar o povo para ir adorá-lo, adorar a Deus. Essa história vocês podem ler com calma, lá em Gênesis, são 50 capítulos, e em 1 horinha você lê com calma essa história fantástica. E acontece, então, que quando o povo é liberado, então, para partir do Egito, muitos outros povos que estavam ali, porque vejam bem, não havia ali no Egito, que dominava o mundo à época, então não eram apenas os israelitas que moravam, que estavam escravizados lá no Egito.
Haviam outros povos ali também. E aí os outros povos viam que o povo de Israel era um povo diferente, era um povo que em meio às lutas adoravam, quando havia festa adorava, era um povo diferenciado, era um povo que em meio a estas pestes, aquelas pragas que eles estavam olhando, Deus estava agindo, Deus estava cuidando. Então outras nacionalidades, outros povos olhou para aquilo e viu aquele povo de Israel indo embora, sendo libertos da escravidão, e falaram assim: eu quero fazer parte disso. Eu vou aproveitar a oportunidade e vou sair junto com o povo de Israel. Eu quero fazer parte desta família. Eu quero fazer parte desta bênção aí. Eu acredito que muitos olharam sem esperança, sem expectativa, mas falaram assim: eu vou com eles, porque para onde quer que eles vá, será algo melhor do que eu estou vivendo aqui. Se infiltraram, entraram mesmo e foram. Aí nós vamos ver então que aqueles milhões de pessoas, porque nós vamos ver lá em Números que 603.550 pessoas saíram, contados sem contarem as mulheres e as crianças. O número pode ser elevado a 3 milhões de pessoas, fora os estrangeiros. E os estrangeiros, então, ali junto com a família do povo de Deus, eles acabaram, então, adquirindo direitos iguais. Deus olhou para aqueles estrangeiros com o mesmo amor que estava olhando para os seus filhos, para a família de Deus, o povo de Israel. E aí Deus diz a Moisés o seguinte: tereis a mesma lei, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o vosso Deus. Versículo 22 do capítulo 24. Tereis a mesma lei, tanto para o estrangeiro como para o natural. A família de Deus é a família querida, veio para os seus, é a família querida. Mas aqueles que também olharam para Deus, olharam para o Senhor e viram que fazer parte da família de Deus é a melhor coisa que se pode fazer na vida, que se pode querer na vida, eles não hesitaram e foram. E com isso foram abençoados, porque o Senhor ama a todos, mesmo aqueles que não o amam. Já pararam para pensar nisso? Mesmo aqueles que desprezam os mandamentos do Senhor, mesmo aqueles que só buscam o Senhor por interesse, o Senhor os ama. Haviam então entre algumas nações, principalmente ali entre os filisteus, né? Quando chega lá na Terra Prometida, nós vamos ver mais isso, mas os filisteus, os moabitas, os cananeus, os amonitas, eram nações inimigas do povo de Deus. Mas isso não quer dizer que 100% daquelas pessoas concordavam com a sua liderança, que era contra o povo de Deus. Então, algumas dessas pessoas que, mesmo sendo cananeias ou cananeus, como nós vamos ver em Raabe, lá em Juízes, nós vamos ver a história de Raabe, lá Josué, um pouquinho antes, nós vamos ver as invasões do povo de Deus, e nós vamos ver Raabe, por exemplo, lá da terra de Canaã, que foi salva, entrou e fez parte da família de Deus, inclusive vai entrar na linhagem de Davi. Olha só, uma estrangeira na linhagem do Filho de Deus. Nós vamos ver que ela vai fazer tanta história que ela é narrada, ela é citada lá em Hebreus 11. Então nós vamos ver a importância de fazer parte. O senso de pertencimento, a necessidade de pertencer, a necessidade de fazer parte, tem levado muitas pessoas a fazerem coisas absurdas. Nesse caso aqui, por exemplo, o estrangeiro, ele precisava, para fazer parte do povo de Deus, para participar da Páscoa, por exemplo, precisava ser circuncidado. Então, o senso de pertencimento te leva a fazer várias coisas para ser aceito num grupo escolhido. Hoje nós vemos isso, né? Nós vemos aí os anarquistas. Anarquistas, eles se ajuntam tudo para fazer o que eles querem, não é isso? Você não vê um anarquista fazendo nada sozinho, sempre tem que ter uma galera. Na escola, eu quero fazer parte daquela galerinha ali, porque eu estou isolado, sozinho, então eu vou começar a ser igual.
Ah, eles rapam o cabelo careca, pinta de azul, então vamos lá, vou fazer igual. Ah, eles fumam, então eu vou fumar também, porque eu quero ser aceito. Ah, a galera que bebe, se droga, eu vou fazer o mesmo, porque eu quero fazer parte, eu quero ser aceito. Isso faz parte da humanidade. Todos nós queremos ser aceitos por alguma coisa. Todos nós queremos fazer parte de alguma coisa. E nós precisamos entender quais os povos, quais as amizades, vamos assim dizer, as quais vão nos fazer bem. Qual galera vai me fazer bem ao ponto de eu abrir mão de uma série de coisas para fazer parte daquilo. Então nós vamos ver que vale a pena, muitas vezes até nos sacrificarmos para fazermos parte da família de Deus, para fazer parte do povo da aliança, do povo da nova aliança, como diz lá em 1 Coríntios, Paulo dizendo que o sangue de Cristo é o sangue da nova aliança. Vale a pena renunciar o pecado para vivermos a nova aliança, para fazermos parte da família de Deus, para estarmos aqui nesta comunidade linda, comunidade de fé, onde juntos temos o mesmo objetivo, adorar o nosso Deus. Ninguém está aqui, espero eu, com outro objetivo. Nós estamos aqui porque todos nós queremos buscar a face do Senhor. Todos nós estamos buscando algo e somos todos diferentes. Se nós olharmos uns para os outros, nós vamos ver que todos nós somos diferentes. Mas o fato de pertencermos à mesma família, sermos filhos do mesmo Pai, nos torna iguais. O Senhor é bom. Muitas vezes sofremos juntos, mas a maioria das vezes nos alegramos juntos. Nos preocupamos uns com os outros, porque nós queremos o bem uns dos outros. Um irmão faltou, sei lá, um irmão não veio aí 2, 3 domingos, a gente já vai atrás para procurar saber o que está acontecendo. Será que o irmão lá está precisando de alguma coisa? Será que o irmão está precisando de ajuda? Será que está grave a situação? A gente está sempre se falando. E não é para ficar cuidando da vida no sentido ruim da coisa, mas no sentido bom. Né? Eu vou aproveitar a Conceição aqui, o exemplo da Conceição. Ela vem aqui, acho que de 15 em 15, né, Conceição? Mas a gente está sempre se falando, por quê? Porque ela faz parte da minha família. Eu amo a Conceição, então a gente está sempre se falando. Eu sei por que ela não está aqui. Porque ela está trabalhando, porque ela está cuidando lá da senhorinha. Aí quando ela está hospitalizada lá com a senhorinha, a gente está se falando, a gente está aqui orando, e assim vai. Não é para curiar a vida dos outros, não, mas é para amar. Olha, o Elcio ele não veio aqui hoje, por quê? Será que está doente? Não, porque ele foi trabalhar. E assim vai, a gente vai se ajudando. Outro pressão, eu não vim, eu não estou indo para a igreja, pastor, porque faltou um dinheiro do busão, do Uber e tal. A gente se ajuda. Nós somos família, nós fazemos parte. E todo ser humano precisa fazer parte de alguma coisa. Né? Então, nós vamos ver que fazer parte faz nos preocupar uns com os outros, faz cuidar uns dos outros, faz a gente se cuidar um do outro, faz a gente zelar pelas coisas que são nossas. Queremos estar juntos, nós fazemos questão de estar junto. Ora, se nós não quiséssemos estar juntos, nós não estaríamos aqui, mas nós sentimos falta, nós sentimos saudade. Por quê? Porque nós pertencemos à mesma casa, pertencemos a uma mesma família, fazemos parte da família do povo de Deus. E fazer parte da família, de uma família, nos dá alguns direitos, como nos dá algumas responsabilidades. Mas vamos falar dos direitos que o Senhor nos dá. Fazer parte de uma família, de uma instituição, de uma empresa, de uma escola, de uma igreja, nos dá privilégios. Se falarmos de uma empresa, de uma instituição, nós temos direitos ali aos benefícios, nós temos direito aos salários, trabalhamos direitinho, não é isso? São privilégios. Na escola, se estudamos direitinho, no final do ano a gente passa de ano. Se comporta direitinho durante o dia, tem aí os 15 minutos de recreio, 20 minutos de recreio, e assim vai. São direitos adquiridos.
E na família de Deus é a mesma coisa. Levítico 19:34 diz assim, ó, o estrangeiro que viver entre vós será como um natural da terra. Deus está dizendo ao povo, vocês deverão amá-los como amam a vós mesmos, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Deus está dizendo o seguinte, agora não existe mais aqui o estrangeiro e o natural. Eu devo amar o meu próximo, e nós vamos ver isso, Jesus falando no Novo Testamento. Eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. O sangue de Jesus, ele vem e nos iguala. O sangue de Jesus ajunta tudo. Não existe mais servo e escravo, né? Servo e o senhor do escravo. Não existe mais patrão e empregado. Não existe mais estrangeiro e natural. Somos todos iguais. Somos todos filhos. Jesus Cristo, ele iguala a todo mundo. Não existe rico e pobre. Já pararam para pensar que no reino não existe isso? No reino não existe pobre e rico. No reino não existe o mais inteligente do menos inteligente. No reino do Senhor não existe o líder e o que não é líder. Somos todos servos, somos todos iguais. Cada um fazendo a sua parte na obra do Senhor. Cada um zelando pela sua família. Mas somos todos iguais, porque somos todos filhos. Talvez o pastor esteja aqui no púlpito pregando, mas o pastor é servo como todos os outros. Talvez o irmão Marcelo, o seu pessoal da diaconia, fica aqui na porta, cuida disso, cuida daquilo, mas é tão servo quanto o pastor é tão servo quanto eles. Semana que vem nós teremos aqui o maior exemplo da nossa, o maior tempo de comunhão da nossa igreja, da Igreja Cristã da Trindade de Osasco, desta família de fé. O que nós faremos aqui? Estaremos limpando a igreja. Nós vamos acabar o culto domingo que vem, nós vamos lavar a igreja, depois vamos almoçar junto, ter um tempo de comunhão, passar a tarde aqui agradável junto. E vem todo mundo, por quê? Porque todo mundo sabe que faz parte da família ICT Osasco. Isso é gostoso, isso é fantástico. Ninguém vem aqui porque é obrigado. Nós estamos aqui porque nós amamos estar aqui e por isso zelamos por estarmos aqui. As pessoas passam horas e horas do seu dia mostrando suas qualidades e defeitos. Alguns até mentem sobre si, né? Para serem aceitas em determinados grupos. E aí nós vamos ver isso nas redes sociais. A rede social tem uma fala que eu esqueci, mas eu acho que vocês vão lembrar. Que a rede social deu voz para muita gente. Tem uma frase mais ou menos assim. Mas deu voz para muita gente. As redes sociais... Ali você coloca as fotos mentirosas. Você coloca coisas ali aparentando ser algo que é mentira. Eu aprendi uma coisa com o pastor Arlindo Barreto, o Bozo. Quem é mais da idade do Herbert, assim, vai lembrar do Bozo, o programa do Bozo que passava lá no SBT, lembram? 2360873 era o telefone do Bozo. Era esse número. Gostaram dessa, né? Olha lá, a irmã Eliana também ligava, ela riu, porque ligava para o Bozo. O Bozo se converteu, tornou-se um pastor. Eu tive alguns encontros com ele. E ele me dizia muitas vezes a seguinte coisa: o palhaço é o que nós vemos nas redes sociais hoje. O palhaço, ele está ali maquiado, muitas vezes sorrindo, mostrando uma alegria que na verdade não existe. Ele falou que muitas vezes ele teve que apresentar o programa, muitas vezes ele teve que fazer shows ali sorrindo, porque estava cheio de droga, porque a vida dele era um fracasso. E hoje nós vemos isso nas redes sociais. Muita gente postando coisa para ser aceita, para fazer parte, quando na verdade são pessoas tristes, infelizes, fracassadas, desanimadas, sem esperança. E a nossa esperança é Jesus Cristo. Por isso que precisamos buscar em Jesus Cristo a família para pertencer à família de Jesus Cristo. Então nós vamos ver que todo ser humano nasceu realmente para fazer parte. Então, Êxodo 12:48 diz assim: quando algum estrangeiro estiver vivendo entre vós e quiser celebrar a Páscoa, deverá circuncidar todos os homens da sua família. Então poderá celebrá-la
e será como natural da terra. É tão simples fazer parte do povo de Deus. É tão simples deixar de ser estrangeiro. É tão simples. Basta olhar para a cruz. Hoje nós sabemos, nós conhecemos, em todos os cantos do mundo é pregado o Evangelho. No Brasil, qualquer hora da noite, do dia, em qualquer momento, se você ligar a televisão, vai ter algum canal pregando o Evangelho. Se você pegar o seu celular, e todo mundo tem pelo menos um celular, vão encontrar alguma coisa pregando o Evangelho. Se nós olharmos para a cruz de Cristo, aceitar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, entendermos que Jesus morreu para nos dar a vida eterna, nós faremos parte da família de Cristo. O segredo é o sangue. A chave para a nossa vitória está no sangue. Fazer parte está no sangue. Faça parte da família de Deus. O Senhor morreu por você. Por isso precisamos entender, nós temos o direito. Aquele que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, tem o mesmo direito de um filho. O ladrão na cruz, nos seus últimos minutinhos, talvez no último ar que ele estava respirando, enquanto um zombava, o outro creu em Jesus. E ele ali, nos seus últimos minutos de vida, teve os mesmos direitos dos crentes já antigos, dos crentes velhos. Porque o que nós vamos receber, a nossa herança, a nossa vitória, não é para esta vida, mas é para a eternidade. O Senhor não morreu para te dar carrão. Jesus não morreu para te dar mansão, para te dar uma conta bancária cheia, não. O Senhor morreu. Jesus Cristo veio ao mundo, encarnou, desceu da sua glória, encarnou, viveu como nós vivemos, morreu, sofreu, foi levado à morte de cruz, humilhado, foi anátema diante daquela cruz, para levar o meu e o seu pecado, para nos dar a vida eterna, para nos dar a oportunidade de pertencermos à família de Deus. Não pense você que Jesus morreu para te dar bens materiais, não. Vá trabalhar. Se você quer comprar um helicóptero, vá trabalhar. Não pense que negociar com o Senhor vai te trazer um helicóptero, não. Jesus morreu para te trazer a vida eterna. Fazer parte da igreja, fazer parte da família de Deus é importante, irmãos, porque inclusive é um mandamento. Se nós vermos lá Hebreus 10, 25, diz assim: não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, vamos nos animar uns aos outros, pois aquele dia se aproxima. Que dia que se aproxima? A vinda do Senhor. O Senhor está voltando e Ele virá buscar a sua igreja. Por isso precisamos estar na igreja, precisamos estar juntos, precisamos em família, em comunidade, cuidarmos uns dos outros. A igreja é o lugar perfeito para aprendermos sobre o amor, para aprendermos a ter mais paciência e respeito uns pelos outros. Claro que a igreja também é um lugar muito bom para praticarmos a paciência. Vocês já pararam para perceber isso? A igreja é uma família. E na família não tem, às vezes, aquele que irrita um mais que os outros. Por exemplo, eu olho para a Renata está olhando para mim, né? E ela diz que eu tenho o dom de irritá-la, né? Mas é porque ela fica pedindo coisa demais, gente. Né? Sei lá, a luz está queimada lá em casa. Isso faz parte da nossa vida como família. A igreja precisa de manutenção e somos nós os responsáveis por isso. Mas graças a Deus aqui não sou eu o responsável por isso. Né? Tem o Marcelo, a Luciana, tem a galera que cuida disso. O Herbert. Né? Mas, por exemplo, lá em casa, uma luz queima, César. Ela quer que troca na hora. Gente, o que custa esperar 6 meses lá para trocar aquela lâmpada? Não é o padrão? 6 meses e tal. Dependendo da coisa, 8 meses. Tem uns negócios lá que tem uns anos. Mas, gente, isso faz parte, não é?
Então, a igreja é a mesma coisa. Olha a Elaine falando lá, é tudo igual. Mas a igreja é a mesma coisa. Nos ensina a termos paciência uns com os outros. Nós somos todos diferentes, mas somos todos irmãos, somos todos filhos, e nos preocupamos com as mesmas coisas. Cuidamos uns dos outros, amamos uns aos outros, mas também olhamos para a estrutura, olhamos para a nossa casa, olhamos para a nossa igreja e queremos um lugar agradável, queremos um lugar gostoso, queremos um lugar bonito. Por quê? Porque se é bom para mim, eu quero trazer outros para cá e a família vai crescer. Outros conhecerão a Cristo e terão um lugar gostoso para estar. Um ambiente agradável para estar, um ambiente cheio de gente bonita como este aqui. Isto é ser parte da família de Deus. Só que, do mesmo jeito que temos direitos, temos responsabilidades. Ser parte de uma família de fé nos dá também algumas responsabilidades, alguns deveres, né? Então a gente precisa pensar e agir por esta família. Precisamos amar as pessoas que aqui estão. Somos uma família, pertencemos à mesma família. Nos preocupamos uns com os outros. Respeitamos uns aos outros. É interessante que na família de fé, na igreja, os mais jovens honram os mais velhos. E os mais velhos promovem os mais jovens. Isto é ser família. Nós não estamos aqui numa disputa, num lugar onde um quer ser melhor que o outro, um quer poder esbanjar conhecimento, quer esbanjar isso, não. Aqui nós estamos aqui para um abençoar o outro, e esta frase ela é fantástica por isso. Nós estamos aqui para honrarmos uns aos outros, para celebrarmos a alegria do outro, para chorar quando o outro está chorando. Isto é ser família. Os mais jovens honram os mais velhos, e os mais velhos promovem os mais novos. Investimos para o bem-estar da família de fé, e assim continuamos a crescer. O nosso dízimo, a nossa oferta que aqui é entregue, é para que a igreja possa cumprir o seu papel, que é de pregar o Evangelho. Não pensem em vocês que aqui nós ofertamos, que aqui nós dizimamos para alguma outra causa. Não. Todo recurso investido na Igreja Cristã da Trindade é revertido na pregação do Evangelho, na mensagem do Evangelho. E a manutenção da casa faz parte da pregação do Evangelho. Porque não adianta nós pregarmos, falarmos sobre a mordomia cristã, sobre o cuidado com a casa de Deus, sobre o cuidado uns com os outros e não praticarmos. Também temos que zelar pela igreja. Precisamos ter um lugar bom, agradável, gostoso para estarmos juntos. Gente, está maior calor aqui hoje. Imagina se nós não tivéssemos o ventilador. Quem poderia estar aqui? Ninguém, nós não ia aguentar. Ainda não chegamos no patamar de ter o ar-condicionado. Ontem eu fiquei no ar-condicionado o dia inteiro, olha o estado que eu já estou. Mas pensem, que agradável que é daqui uns dias, nós estamos falando com ar-condicionado. Podemos trazer os nossos amigos, talvez tristes, desesperançados, sem amor no coração, para um lugar agradável, conhecer gente agradável, gente boa, gente bonita, ouvir a palavra de Deus e serem curadas, serem transformadas. É isso, esse é o papel da igreja. Por isso que nós investimos na igreja, por isso que nós investimos na família de fé, na nossa comunidade, para estarmos bem. A igreja precisa ser um lugar agradável para todos. Nós temos, no ano passado, nós falamos muito sobre isso, né, estudando aqui o discipulado, a treliça e a videira, as nossas responsabilidades que temos em manter a treliça, em manter a estrutura agradável, a estrutura arrumadinha, tudo bonitinho. E como nós vamos fazer isso? Com os recursos financeiros. Todo mês chega aqui a conta de luz e a conta de água, não tem jeito, nós precisamos, tem que pagar o aluguel. Todo mês nós precisamos de pagar essas contas.
Mas o objetivo da igreja não é só pagar essas coisas. Temos que pagar porque é testemunho, nós não podemos ficar devendo. Mas o papel principal da igreja é ter espaço, ter o lugar, ser o lugar onde o evangelho é pregado. E para isso precisamos de recursos humanos e financeiros. Fazer parte da igreja de Cristo, da família de fé, é entender os nossos deveres e as nossas responsabilidades. O irmão que está doente, às vezes o pastor não está sabendo, mas aí o irmão do lado, ou o vizinho, fica sabendo e não fala nada. Ah, não, é o pastor que tem que resolver isso. É a Renata que tem que resolver isso. Eles que têm que ligar para o irmãozinho. Eles que têm que visitar. Não! Numa família, não é obrigação de uma pessoa cuidar do outro. É obrigação de todos cuidarem de todos. Por quê? É uma engrenagem. Se um dente da engrenagem quebra, todos sofrem. Tudo para. É a mesma coisa na igreja, é a mesma coisa na família de fé. Se um não está bem, ninguém está bem. O corpo, Efésios fala que nós somos o corpo, e é isso. Se o seu dedinho não está legal, você perde o equilíbrio. Você não está legal, o corpo não está bem. Eu comi unha esses dias, estou com uma machucadinha aqui. Isso me irrita, porque às vezes eu bato aqui e dói, o corpo inteiro. Você tira um negocinho de unha que eu puxei. Isso é o corpo. Aqui nós somos o corpo de Cristo. E se um de nós não estivermos bem, ninguém vai estar. Todos nós sofremos, todos nós choramos. Mas também temos que aprender, como família de Cristo, precisamos aprender a celebrar as mínimas coisas. Precisamos celebrar as vitórias uns dos outros. Precisamos celebrar tudo. Tudo é festa. Vocês já pararam para pensar como na nossa vida tudo é festa? Essa igreja aqui, vamos fazer um cafezinho no final do culto, de repente a igreja toda está lá embaixo, lá, fazendo a maior bagunça. Tudo vira festa, tudo vira evento. Primeira vez que a gente começou a fazer faxina aqui na igreja, limpar o prédio inteirinho, o prédio é grande, já marcaram um almoço, e aí já virou a maior festa, e aí já, não, temos que fazer isso pelo menos uma vez por mês. E assim vai. Então, todo mês a gente se reúne aqui para almoçar. Se não for no dia da faxina, é no dia do discipulado. Isso quando não tem outras... Isso quando a mulherada não arruma outros motivos para estarmos aqui juntos. Isto é família, isto é querer estar juntos. Somos filhos de um mesmo e único Pai. Quando lá no Antigo Testamento, lá no Egito, nós falamos que os imigrantes, que os estrangeiros se juntaram à família de Deus para saírem do Egito, tornando-se um só. Agora, na nova aliança, Jesus nos diz o seguinte, João falando lá em João 1, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, deu-lhes o poder, a autonomia de se tornarem filhos de Deus. Nós não somos mais estrangeiros. O sangue de Jesus Cristo nos uniu à família. Nós somos filhos. É interessante que aqueles estrangeiros que se uniram ao povo de Israel, eles entenderam o significado da palavra adoção. Eles entenderam. Andando com aquele povo, eles viveram esse sentimento de serem adotados. Reconheceram que não faziam parte da família, não faziam parte da aliança, mas buscaram fazer parte. Primeiro, eles observaram o povo de Deus. Eles observaram aquela família e viam naquela família um povo temente a Deus, um povo diferente, que se recusava a pecar. O povo hebreu, é interessante nós vermos isso, o povo hebreu, eles, se precisasse dar a vida para não quebrar a lei, eles davam. Eles não pecavam conscientemente, deliberadamente. Então, os estrangeiros observavam aquilo e viram, esse povo é um povo diferente. Será que hoje, quando o mundo aí fora olha para nós, eles veem isso? Eles veem em mim e em você, famílias, pessoas diferentes? Ou eles olham e falam assim, para que eu vou querer fazer parte dessa família, se aquele lá é pior do que eu? Somos observados o tempo todo
porque somos filhos de Deus. Devemos pregar e viver o Evangelho como filhos de Deus, porque o sangue de Cristo está em você, e é o sangue de Cristo que deve ser visto. Somos pequenos cristos, lembram disso? Já ensinei isso aqui. Um povo que vive como Cristo viveu, que deve procurar como Cristo viveu. Então nós somos observados. Quando adoramos a Deus, quando cultuamos o nosso Deus, quando vamos pagar as contas, quando vamos agir, como é o nosso namoro, como é o nosso comportamento na escola, na faculdade, como somos. Somos observados o tempo todo. E muitas vezes as nossas ações, as nossas atitudes, Cristo em nós, vai fazer com que outras pessoas queiram fazer parte desta família. Depois da observação, aquele povo aceitou. Depois da observação veio a aceitação. Eles entenderam o papel de adoção. E aí eles aceitaram que aquela família de Deus entendia o seu papel no cuidado com as coisas de Deus. E eles também queriam cuidar das coisas de Deus, porque eles entenderam que agora eles eram filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. Eles começaram a respeitar a mesma aliança que os hebreus respeitavam, eles começaram a respeitar. Eles temiam e obedeciam a Deus, investiam tempo e recursos com Deus e nas coisas de Deus. Então aceitaram o Deus daquela família também como seu Deus. Muitas vezes nós não vamos ter oportunidade, muitas vezes nós não vamos ter tempo, nós não vamos ter espaço para abrir a Bíblia lá na rua e sair pregando. Mas as nossas vidas são observadas aonde nós estamos, porque nós representamos Cristo. Assim somos nós. Hoje nós pertencemos à família de Cristo, Núcleo ICT Osasco, a família do Senhor aqui em Osasco. Fazemos parte por entendermos que todos aqui somos iguais. Temos responsabilidades no zelo e na manutenção da casa de Deus, mas principalmente porque somos famílias, adoramos juntos o mesmo Deus, fazemos tudo juntos, porque nós não nascemos para viver isolados. Pandemia, 2 anos de pandemia, todo mundo teve que se isolar. Quanta coisa ruim aconteceu, não é? Porque quem queria ficar isolado? Ninguém queria ficar isolado, porque nós não nascemos para andarmos sozinhos. O próprio Senhor, Deus é um Deus relacional. Deus é a Trindade. Olha que coisa linda. Jesus, quando veio à terra, andou com seus 12. E dentro dos 12 tinha os 3 mais. Jesus não andava sozinho. Claro que nós vamos precisar de momentos para estarmos sozinhos. Nós vamos precisar de algum tempo de solitude, estarmos buscando a sós com Deus, ter um tempo só seu para reflexão, para descanso. Mas na maioria dos casos, nós não gostamos de andar sozinho. Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e entendemos, aceitamos a nossa filiação, entendemos o conceito de adoção. Éramos peregrinos, andando nômades pelo mundo aí, mas o sangue do Cordeiro nos deu a direção, o sangue de Cristo nos abriu a avenida, para que pudéssemos fazer parte da família e termos acesso ao nosso Deus. Por isso somos um. Se nós formos para o Japão agora, lá para o outro lado do mundo, e nos encontrarmos com a família de Deus, nós vamos nos entender lá, porque somos um. Se formos lá para o Paquistão, lá para a igreja perseguida, e nos encontrarmos com os crentes de lá, nós vamos nos entender, nós vamos nos amar, nós vamos nos dar bem. Por quê? Porque nós fazemos parte da mesma família. Somos o povo de Deus, somos a família de Deus, precisamos zelar pela causa do Evangelho, pelo sangue fomos adotados. E eu quero dizer para você nesta manhã, sim, você faz parte, você pertence à família de Deus. Não fomos criados para andar sozinhos,
Deus nos chama hoje para entendermos que fazemos parte da sua igreja e por isso cuidamos uns dos outros, por isso amamos uns aos outros, nos preocupamos uns com os outros. Se um está desanimado, se um está triste, pode perceber isso, sempre aparece alguém para te trazer uma palavra de encorajamento, para te trazer força, para orar com você. Quantos testemunhos nós temos aqui disso? Às vezes estamos tristes, desanimados, às vezes o irmão não pode estar indo lá na sua casa, mas manda uma mensagem. Olha, irmã, estou orando por você. Deus tem usado muita gente aqui nesse ministério, no ministério da palavra boa. Olha, Deus tem um propósito, estou orando por você. Não se desanime, fique firme. As lutas vêm, as batalhas chegam, mas nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Se alguém está triste, sempre surge uma palavra de ânimo, porque nós somos família. Assim, juntos, nos reunimos em celebração, em festa, porque temos prazer de estarmos juntos. Sentimos saudades, paixão uns pelos outros. Queremos caminhar uns com os outros. Entendemos que fazemos parte. Juntos, nós o adoramos. Juntos, nós o buscamos. Juntos, nós o cultuamos. Juntos, nós aprendemos. Juntos, ouvimos a sua palavra. E juntos, estamos caminhando para o céu, através do sangue de Jesus Cristo. Juntos pertencemos. Juntos fazemos parte da família de Deus. Juntos somos ICTO. Assim, eu vou encerrar a minha fala com Efésios 2:19. Assim não somos mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você faz parte. Curve sua cabeça, feche os seus olhos.